O ano de 2024 começou agitado, em especial para o público PCD que vai realizar a compra com isenção. O grande motivo, então, foi a entrada em vigor, a partir agora do dia 1º de janeiro deste ano, do novo teto de compra para o ICMS. Vale lembrar então, né, que agora o público PCD pode adquirir um carro até R$ 120 mil para ter direito aí à isenção proporcional, né, do ICMS, uma vez que o teto de isenção aí do tributo estadual segue em R$ 70 mil. E hoje em dia, né, em paralelo, os SUVs respondem aí pela maior parte, né, da procura do público brasileiro na hora de escolher um automóvel. Então, naturalmente, né, se a gente isola ali a fatia dos consumidores PCD, esse público também olha aí para esse tipo de carroceria na hora de selecionar o seu próximo automóvel. Então a minha ideia aqui é dividir com vocês, né, um dossiê apresentando aí quais são, né, as melhores escolhas hoje em dia para o consumidor PCD, tomando então como referência, né, os produtos que algumas marcas já disponibilizam para que o consumidor então possa usufruir aí, né, do seu benefício na integralidade, né? Então tendo desconto aí do IPI, também do ICMS proporcional e além, é claro, né, de eventuais descontos que as montadoras oferecem aí para essa modalidade de aquisição. É claro que eu não vou esgotar aqui o tema, né? Não vou apresentar todos os SUVs que efetivamente podem ser adquiridos aí pelo segmento PCD. Por conta disso, né, eu separei aqui até algumas regras, né, que vão balizar então o nosso dossiê, né? Ele começa então tendo como primeira regra ali primordial a oferta das marcas, ou seja, hoje em dia, né, as fabricantes têm então essa prerrogativa de selecionarem os modelos que elas vão ofertar aí ao segmento PCD na compra com isenção. É por essa razão, né, por exemplo, que eu não apresento aqui do dossiê o Caoa Chery Tiggo 5X Sport, que custa aí menos de R$ 120 mil, né? Ele está dentro do novo teto aí de compra do ICMS, porém a Caoa Chery não conta ali com uma política para o público PCD específica, né? Então, por essa razão, o modelo não é oferecido aí na compra com isenção por parte da Caoa Chery. Seguindo aqui também na nossa lista de premissas para o dossiê, nós temos ali um item importante que são os eventuais incentivos das fabricantes, além dos descontos tributários, né? É por essa razão, por exemplo, que fica de fora aqui do nosso dossiê o Honda HR-V, uma vez que hoje em dia a marca japonesa ela praticamente não concede nenhum incentivo adicional para o público PCD, ela apenas oferece ali isenção do IPI, né, no caso do HR-V, o que acaba deixando o preço final do SUV compacto muito elevado frente aos concorrentes, né? E seguindo aqui também nas nossas regras, nós temos aqui, né, para figurar aqui no nosso dossiê, o modelo deve oferecer então diferenciais técnicos relevantes, além de um bom nível de equipamentos e a melhor relação custo-benefício possível hoje em dia dentro da categoria. Então vamos começar analisando aqui os principais modelos em ordem alfabética de marca e modelo. Então gostaria de começar aqui pelo Chevrolet Tracker, na sua configuração 1.0 turbo automática. Hoje em dia aí é a opção de entrada do modelo, que custa então R$ 106 mil para o público PCD, após as isenções tributárias. O que eu gostaria de destacar aqui no caso do Tracker 1.0 turbo de entrada, fica por conta da eficiência e do bom custo-benefício quando nós analisamos o que o SUV compacto da Chevrolet oferece de itens de série, como a gente vai conferir adiante. Então, apenas para lembrar, né, o Tracker ele conta ali na sua configuração mais acessível com o motor 1.0 turbo, que oferece até 116 cavalos, 16,8 kgfm de torque, associado aí ao câmbio automático de 6 marchas. Nós temos boas médias de consumo aqui para o Tracker 1.0 turbo, alcançando até aí 11,2 km por litro na cidade com gasolina e 13,6 km por litro na estrada, também aí com o mesmo combustível. Então, chegando aqui aos principais itens de série, no caso do Tracker de entrada, nós temos aqui os 6 airbags, os controles de tração e estabilidade, a central multimídia com tela de 8 polegadas, mais suporte aos sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Temos também a chave presencial,
trio elétrico, acendimento automático dos faróis, câmera de ré, o regulador e o limitador de velocidade e também o serviço aqui de carro conectado OnStar e o sistema de Wi-Fi nativo, tanto OnStar quanto Wi-Fi, é sempre bom lembrar, eles demandam aí a assinatura de um plano, né, específico ali com uma mensalidade, dependendo do volume de dados ali contratado. Mas nós temos aqui hoje em dia também como atributos aí do Tracker, né, o bom espaço interno, é um modelo que oferece aqui uma cabine bem confortável, suficiente aí para transportar 5 passageiros com conforto. Avançando aqui na nossa lista, nós chegamos num modelo que é ainda uma novidade no mercado, no caso o C3 Aircross, na sua configuração Fuel Pack, o Citroën C3 Aircross, que foi lançado aí no fim de 2023, e na configuração intermediária, aqui com 5 lugares, ele já pode ser adquirido pelo público PCD por R$ 100.303, já após as isenções, né? Por que eu separo aqui o C3 Aircross? Porque ele é um modelo que oferece um ótimo espaço interno e também um bom porta-malas, no caso aqui com 493 litros de acordo com o padrão VDA, o que é uma característica bem importante para o público PCD. Por exemplo, para quem precisa transportar uma cadeira de rodas, né, você encontra ali um porta-malas bem amplo e versátil no novo SUV compacto da Citroën. Nós temos também um motor aqui bem eficiente, no caso 1.0 turbo com injeção direta, oferecendo até 130 cavalos, 20,4 kgfm de torque. Esse motor, né, no caso 1.0 GSE, que trabalha exclusivamente associado aqui ao câmbio automático CVT, capaz de simular 7 marchas para trocas sequenciais. Esse motor 1.0 turbo também está presente em outros modelos da Stellantis, com produção nacional. Por conta da sua carroceria com maior porte, o consumo do C3 Aircross não é muito favorável, como você poderá comparar, né, com os demais modelos que serão apresentados aqui. No caso do C3 Aircross, nós temos médias aqui de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, alcançando aí 10,6 km por litro na cidade com gasolina e 12 km por litro na estrada, também aí com gasolina, né? Você verá aí que outros SUVs compactos oferecem aqui números bem melhores, né? O C3 Aircross, para conseguir um preço mais competitivo, ele é um modelo bem enxuto ali na sua lista de equipamentos de série, né? Nós temos aqui no catálogo intermediário, de qualquer forma, até 4 airbags, os controles de tração e estabilidade, a central multimídia aqui com uma boa tela de 10 polegadas e suporte ao Apple CarPlay e o Android Auto sem fio. Temos também trio elétrico, sensor de estacionamento e rodas de liga leve aro 16 polegadas, no caso do C3 Aircross intermediário, que, como eu disse, né, tem ali como pontos positivos o bom espaço interno, a cabine ali bem aproveitada, em especial para os ocupantes do banco traseiro, e também um bom porta-malas, então aí encostando nos 500 litros de capacidade. Em seguida a gente chega para outro modelo da Stellantis, no caso o Fiat Fastback, que então hoje pode ser adquirido pelo público PCD na sua configuração de entrada turbo 200 por R$ 101.620. O Fastback também tem como grande aliado aí o bom porta-malas, né, até maior do que o C3 Aircross, no caso aqui do Fiat, chegando em 516 litros, de acordo com o padrão aqui de medição VDA, que é o tradicionalmente aceito. O problema do Fastback, pelo menos na minha opinião, é que apesar do porta-malas muito bom, ele já tem uma cabine mais acanhada, né? Então o espaço ali no banco traseiro para os ocupantes, ele é mais restrito em relação ao C3 Aircross, por exemplo. Então é algo que você precisa ter em mente, né? Caso você demande um carro mais adequado para o transporte da sua família ou amigos, né? E nós temos também um bom motor 1.0 turbo aqui no Fastback, no caso então o mesmo 1.0 GSE que a gente observou ali no C3 Aircross, que preserva então também aqui no Fiat, né, os mesmos dados aqui de potência, torque, também de transmissão. Então a gente nota que no Fastback, como a gente já tem médias de consumo muito melhores, né, gravitando em 11,9 km por litro na cidade com gasolina e 14,6 km por litro aí também com gasolina na estrada.
A lista de itens de série do Fastback, na sua configuração de entrada, também é bem mais recheada, né, em relação ao C3 Aircross intermediário. No caso aqui do Fiat, ele sai de fábrica com 4 airbags, os controles de tração e estabilidade, a central multimídia tem 8,4 polegadas, mas mantém ali o suporte ao Apple CarPlay e o Android Auto sem fio. Temos também aqui no Fiat, né, o trio elétrico, o sensor de estacionamento. Ele é um dos raros modelos aqui na sua configuração para PCD que conta, né, com sensor de estacionamento como um item de série. Temos também câmera de ré, rodas de liga leve, aro 17 polegadas, o freio de estacionamento elétrico, um diferencial interessante aqui do Fastback de entrada, no caso aí na versão Turbo 200, é a presença do ar-condicionado automático digital. Temos também os faróis e as lanternas em LED e o piloto automático convencional aqui no Fiat. E com isso chegamos então ao Jeep Renegade na sua versão de acesso 1.3 Turbo, que hoje pode ser encontrado aí pelo público PCD por R$ 102.900 após as isenções tributárias. O Renegade 1.3 Turbo, então, pelo menos na minha opinião, ele é a opção recomendada aqui por este dossiê, né, por conta em especial aqui do seu conjunto mecânico e o excelente custo-benefício que o SUV compacto oferece, em especial porque a sua lista de itens de série já contempla inclusive alguns assistentes de condução. De qualquer forma, apenas para relembrar, né, nós temos aqui então no Renegade o motor 1.3 turbo com injeção direta, que oferece aqui de longe, né, os melhores números de potência e torque aqui, desse especial, né, com até 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Esse propulsor 1.3 GSE que trabalha em conjunto aqui com um câmbio automático de 6 marchas. Por conta, né, do seu maior peso em ordem de marcha e também do motor mais potente, né, as médias do Renegade elas ficam um pouquinho acima, né, em relação a outros SUVs com propulsão 1.0 turbo, mas ainda são números interessantes, né? Nós temos aqui médias de 11 km por litro na cidade e 12,8 km por litro na estrada, considerando aqui o uso de gasolina. Então, chegando aqui aos itens de série, né, nós já temos aqui 6 airbags no Renegade, né, então um reforço extra aí na segurança passiva. O modelo já sai de fábrica aqui com os controles de tração e estabilidade. A central multimídia tem uma tela menor, no caso de 7 polegadas, mas sai de fábrica aí com o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio. E chegamos aqui aos pontos de destaque do Renegade 1.3 Turbo, no caso, os dois assistentes de condução, aqui representados pelo alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e o assistente de permanência em faixa. Para pelo menos ajudar aqui a melhorar, né, o consumo urbano, o Renegade de entrada conta com start-stop, né, o recurso que desliga o motor ali em paradas, né, na cidade, como por exemplo nos semáforos. O modelo também conta com rodas de liga leve aro 17 polegadas, um item importante também os faróis em LED, né, que são de série no modelo, que conta também com o regulador e o limitador de velocidade e o freio de estacionamento eletrônico. Vale destacar, né, que o Renegade aqui de acesso ele conta com apenas 1 ano de garantia, enquanto as demais versões aqui do SUV contam aí com 3 anos de cobertura por parte da Jeep. Mas mesmo assim, considerando esse preço aqui de R$ 102.900 após as isenções, nós temos um modelo com custo-benefício, um conjunto mecânico também muito interessante. Aqui, por isso, reitero, né, é a opção recomendada aqui neste dossiê. Avançando então aqui na lista, nós chegamos no Nissan Kicks Active. Por que eu separei o modelo aqui da Nissan? Né? Porque a marca japonesa ela preparou então agora condições especiais bem agressivas para o público PCD, oferecendo então aqui a versão de entrada do Kicks por R$ 86.990. De fato, é o melhor preço aqui que você poderá encontrar neste dossiê, então uma opção interessante para quem deseja gastar o menor valor possível na compra com isenção, né? Vale destacar que essa versão aqui do Kicks Active já contempla a central multimídia. Então, o grande destaque aqui do modelo fica para o preço de compra mais acessível, o Kicks que conta aí com motor 1.6, 16 válvulas flex. Esse propulsor é aspirado e não conta com injeção direta, né? Ele conta ali com um sistema multiponto convencional.
Esse propulsor entrega até 113 cavalos e 15,3 kgfm com etanol e trabalha em conjunto aqui com o câmbio automático CVT. Vale destacar, né, que um diferencial aqui do Kicks é que uma boa parte dos consumidores ainda deseja um motor aqui, né, mais convencional, abrindo mão aí da sobrealimentação e também da injeção direta. Então, por isso aqui o Kicks pode servir também como opção interessante para esse público. As médias aqui de consumo do modelo não são tão superiores assim em relação aos demais SUVs compactos com propulsão turbo, né? O Kicks, que alcança um consumo médio na cidade oficial de 11,4 km por litro e na estrada de 13,8 km por litro, considerando aqui o abastecimento com gasolina. É claro que por conta também desse preço bem competitivo aqui do Kicks Active, né, abaixo aí de R$90 mil para o público PCD, ele também é um modelo que não é tão equipado assim, né? Mas pelo menos ele já conta aqui com 6 airbags e os controles de tração e estabilidade. Como eu já disse, né, ele tem a central multimídia com tela de 7 polegadas e o Apple CarPlay e o Android Auto convencional, né, que demandando o uso de cabo, e também ele conta aqui, pelo menos com o piloto automático. Chegando agora ao sexto modelo aqui do nosso dossiê, então eu gostaria de citar aqui o Volkswagen Nivus Sense, que pode ser encontrado pelo público PCD por R$ 100.700, já considerando aí as isenções tributárias e também os descontos da marca alemã. Como pontos de destaque, eu apresento aqui no caso do Nivus Sense o seu conjunto mecânico, o custo-benefício, né, representado aqui pelo preço em relação aos itens de série. Vale destacar, né, que a Volkswagen também oferece o T-Cross Sense pelo mesmo valor aqui após as isenções, por R$ 100.700, porém o T-Cross Sense ele traz uma lista de itens de série muito enxuta, né? Ele deve muito em termos de equipamentos de série, por isso que eu acho que pelo menos o Nivus Sense ele traz aqui um conjunto mais equilibrado, preservando a mesma mecânica, né? No caso com o motor 1.0 turbo com injeção direta, entregando até 128 cavalos e 20,4 kgfm, esse propulsor que trabalha com câmbio automático de 6 marchas. Nós temos aqui ótimas médias de consumo, né, no caso do Nivus Sense, com até 11,9 km por litro na cidade e 14,1 km por litro na estrada, considerando aí o uso de gasolina. Então o Nivus Sense ele chega ao mercado aqui com 6 airbags, controles de tração e estabilidade, a central multimídia com tela de 7 polegadas e o Apple CarPlay e Android Auto convencional. Ele conta também com rodas liga leve aro 16 polegadas e um ponto muito importante aqui no caso do Nivus Sense é que ele conta então aí também com 2 assistentes de condução, no caso o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e o piloto automático adaptativo, um recurso interessante para quem transita muito por estradas, né? O modelo que conta também com os faróis em LED, peço desculpas aqui, né, que eu apenas repeti a presença aqui das rodas liga leve aro 16, mas então finalizando aqui, né, com a presença dos faróis em LED no Nivus Sense. Então, com isso, chegamos ao fim do nosso dossiê, apresentando aí 6 interessantes opções de SUV para o público PCD que considere, então, efetuar a compra com isenção em breve. É claro, né, que eu reitero aqui, a ideia desse dossiê não é esgotar o segmento, obviamente existem mais opções aí de SUVs que podem ser adquiridos, por exemplo, apenas com isenção de IPI, porém, esses 6 modelos aí apresentados, eles oferecem, então, uma relação custo-benefício ou diferenciais técnicos bem interessantes, especificamente aí para atender às necessidades das pessoas com deficiência. É claro que a ideia, então, é você, a partir desses 6 modelos, por exemplo, conhecer esses automóveis nas concessionárias, observar ali qual lhe agrada mais e também atende às suas necessidades específicas. Mas são modelos ali, né, que novamente oferecem uma combinação, oferecem conjuntos bem interessantes hoje em dia para compra com isenção. Então é isso, amigos, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a clarificar ali como anda então o segmento, as opções de SUVs para o segmento PCD. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!